queria que você pudesse contar um pouquinho sobre a pesquisa que você faz hoje, né? Qual a pesquisa que você está desenvolvendo hoje, como começou essa pesquisa e no que você vem trabalhando, como é o seu grupo de trabalho, se é misto, se não é. Conta para a gente aí um pouquinho, Márcia, para a gente entender. Bem, eu sou física teórica, então o que eu faço é olhar para os problemas, usar equações e usar simulação para compreender os sistemas. E, originalmente, eu sempre trabalhei com sistemas que eram misturas. Por exemplo, por muitos anos eu trabalhei para tentar entender como é que as proteínas e o DNA se comportavam dentro do corpo da gente, sob o ponto de vista de física. E chegou um momento que eu olhei e disse, nossa, Márcia, teus modelos não estão bons, né? Eles não estavam funcionando direito. E nesses modelos eu não dava muita bola para a água. E eu disse, não, vou olhar melhor a água, depois volto a colocar a água dos modelos, vou entender como é que a água funciona, porque talvez o meu problema seja compreender a água. E aí eu comecei a estudar a água, e em particular, eu estudo os comportamentos exóticos da água. A água tem mais de 70 comportamentos super malucos, os outros líquidos fazem uma coisa, ela faz uma coisa diferente. E como eu sou uma pessoa que sempre fez as coisas diferentes, eu fiquei apaixonada pela água, que gosta de fazer as coisas diferentes. E com o tempo eu fui descobrindo algumas dessas coisas diferentes e descobrindo utilidades para elas. Todas as coisas diferentes que a água faz têm utilidade. Por exemplo, se na casa de vocês pegam um pedaço de gelo, colocam dentro de um copo d'água, o gelo flutua em água. Nos demais materiais da natureza, a fase sólida, ela não flutua na fase líquida, ela afunda. Então a água já faz essa coisa diferentona, né? Ela faz o gelo, que é só fase sólida, flutuar na fase líquida. E isso tem uma utilidade absurda, porque quando a gente congela, e a gente teve vários períodos de congelamento do planeta Terra, a gente congela o planeta, fica uma crosta de gelo na superfície, mas sobrevive água líquida para sobreviver a vida na parte de baixo. Então, assim, a água ter esse comportamento maluco tem uma utilidade muito grande. E aí, nosso grupo foi pesquisando outras utilidades, aí a gente descobriu um mecanismo de uma anomalia que era a seguinte: a água, quando tu põe ela toda junta, assim, pega as moléculas dela e coloca junta, em temperaturas frias, as moléculas andam mais rápido. É como se num engarrafamento cheinho de carro, quanto mais carro eu colocasse no engarrafamento, mais rápido os carros andassem. É muito contraintuitivo. E a gente descobriu que para fazer esse andar rápido, a água se comportava como se fosse num ônibus super lotado de pessoas, e as pessoas, para se mover rápido, fossem se agarrando uma nos ombros das outras e se movendo. Como às vezes até acontece com os malucos dentro de ônibus que vão se agarrando nas outras pessoas para se mover. Pois esse mecanismo, entender isso, foi uma coisa que o nosso grupo de pesquisa fez. E ele possibilitou a gente focar nessa história da água se mover de um jeito estranho, maluquinho. E aí eu comecei a olhar, mas se agora eu colocar a água num buraquinho bem pequeno, num nano buraco, tão pequeno. Nano é assim, tu pega um fio de cabelo, fatia 60 mil vezes, o que sobrar ali desse fatiamento é um nano. E assim, os experimentais colocam a água dentro de um fio de um nano e a água flui muito rápido. Muito mais rápido do que deveria se ela obedecesse as equações que as outras partículas obedecem. E aí a gente mostrou que isso acontecia porque a água formava uma fila indiana, sabe? Assim, ela se locomovia dentro desse tubo formando uma fila. De novo, aquela mesma ideia que eu tinha tido lá do ônibus. E a gente atualmente desenha filtros nanométricos, desenha computacionalmente, para separar a água do sal e, com isso, dessalinizar a água do mar e, com isso, ter mais água potável. Então, a gente desenha filtros ou de dessalinização ou de captura de água, tudo no computador, cria um videogame de computador, utilizando essa propriedade estranha, super maluca da água. Então, isso que o nosso grupo fica fazendo. Para fazer uma coisa dessas, que, assim, são várias ideias e várias pessoas, o meu grupo é muito diverso, assim, diverso no sentido de que em muitos grupos de pesquisa, cada estudante tem um problema e trabalha no seu problema específico.
No meu grupo de pesquisa, cada um tem o seu problema, mas todos se ajudam em todos os problemas. Tá? Então, eu tenho alunos desde iniciação científica até pós-doc, e todos, quando alguém tem pipinado com alguma coisa que não consegue entender, vai para o outro, para outra, e vai fazendo pergunta. Em geral, eu tenho cerca de 50% de mulheres do grupo, que é elevadíssimo para física, e procuro ter uma distribuição, na medida do possível, de diversas partes do país. Já aproveito aqui, se alguém quiser vir fazer doutorado, mestrado aqui no Rio Grande do Sul, eu adoro receber pessoas de qualquer parte do país. Agora está um pouquinho mais difícil bolsa, mas a gente está lutando para conseguir mais bolsas. Mas eu sempre me animo quando pessoas vindas de outras partes, com outras experiências, com outras vivências, vêm se agrupar ao grupo da gente. Eu gosto de dizer que a gente é bem montessoriano, assim, no sentido de que o estudante de doutorado está ajudando de iniciação científica, todo mundo se apoia bastante, e como a gente tem essa diversidade no país, eles também têm uma diversidade no que eles pensam. E, principalmente, eu acho muito importante a liberdade deles, né? Então, com essa convivência que eles têm entre eles, às vezes aparecem ideias do que fazer entre eles e que eu não participo. Então, eu só digo, vamos lá, vamos fazer isso que vocês querem fazer, só vocês, publiquem juntos. Então, dá uma certa independência para os meus estudantes. Além desse trabalho de água, eu tenho assim, uma espécie de dois grupos, né? Um grupo que trabalha com água, com física, com simulação, e eu tenho um outro grupo de pesquisa que trabalha com análise de questões de gênero, com questões de política científica, que é um outro grupo, que são pessoas, nesse caso, são pessoas que não estão fazendo a pós-graduação sem bolsa, que são empregadas, muitas delas trabalham em órgãos públicos e que já fazem trabalhos de política científica e que resolvem fazer um mestrado ou um doutorado, e eu oriento esse mestrado e doutorado, trazendo essa formação científica, que eu acho fundamental que nas nossas instituições e agências, a gente tenhamos pessoas que olhem a gestão sobre um ponto de vista científico, e fazer um mestrado e um doutorado é muito importante para essas pessoas. Tá? Esse é um outro programa muito interessante de educação em ciência que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que permite as pessoas estarem trabalhando e, ao mesmo tempo, fazendo mestrado e doutorado, e, com isso, ampliando a sua capacitação para fazer a gestão da coisa pública. Muito obrigado, Márcia. Sua pesquisa deu tão certo que você, em 2020, foi eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil e uma das 7 cientistas mulheres que mais mudaram o mundo. Queria saber qual foi a sensação de fazer parte de listas que contam com nomes como Anitta, Marie Curie, Katherine Johnson. E o que você acha que foi o mais importante para que você estivesse nessas listas? Tá, eu não sei por que me escolheram para essas listas, essa é a primeira resposta, mas eu posso, vamos dizer assim, ter uma vaga ideia. Eu acho que, porque assim, nós temos muitas cientistas que fazem trabalhos muito importantes na área de física, de química, de biologia. Nós temos muitas cientistas sociais que trabalham com questões de gênero, tá? Mas eu tenho essa combinação meio exótica, vamos dizer, que nem da água, meio fora do comum, que eu misturo as duas coisas. Então, eu sou uma militante do gênero, que também publica, também estudo, e sou uma pessoa que faz pesquisa nas áreas duras. Então, essa combinação, ela é meio... É fora do comum. É fora do comum tu pensar numa cientista de exatas tão militante como tem sido a minha vida, desde militância lá, como estudante há muito tempo atrás, né? Como na época que a gente tinha uma ditadura nesse país, até essa militância por mais dinheiro de pesquisa, ou para ter mais mulheres, ter diversidade, a gente ter uma diversidade num país tão rico em regiões dentro da ciência. Então, toda essa perspectiva, ela é uma coisa que diferencia. Eu acredito que isso foi um ingrediente importante tanto para
premiação do ONU Mulheres, como o da revista Forbes. Esses prêmios, assim, se olha a minha carreira, eu tenho uma série de prêmios. Cada um deles, ele carrega consigo uma tremenda responsabilidade. Tá? Não só uma responsabilidade de sentir o peso de que tu tem que merecer aquilo que tu está ganhando, mas uma responsabilidade de usar isso para conseguir avançar em uma série de questões importantes para a diversidade, para a política científica, para o fazer científico, para colocar a ciência num ponto de destaque. Quando eu ganhei, por exemplo, em 2013, eu ganhei um prêmio internacional importante, que é o L'Oréal Unesco. Quando eu ganhei o L'Oréal Unesco, e aí dá muita imprensa, porque o L'Oréal faz assim, super chique, em Paris, é um negócio assim, super glamuroso. O que eu fiz com isso? Eu transformei isso em militância para a questão de gênero. Esse ano, quando deu o negócio da Forbes e da ONU, eu transformo isso em militância pela ciência, militância. Então, assim, eu tenho que estar sempre antenada. Apareceu uma oportunidade, apareceu um jornalista na minha frente, eu sei que eu tenho que aproveitar para falar da importância de a gente fazer ciência nesse país, da importância da diversidade, da importância da grande conquista que foram as cotas nas universidades públicas e que a gente tem que continuar traçando esse caminho. Então, assim, todas essas coisas eu tenho que ficar lembrando para as pessoas entenderem o papel que isso teve, inclusive para que uma pessoa como eu estivesse onde estou. Tá? Então, eu acho que eu preciso de mais pessoas, como eu quero dizer, estudante de escola pública brasileira. Tá? Então, assim, eu quero mais estudantes de escolas públicas brasileiras estando crescendo daqui a 10, 20 anos, tá em academias, tá nos pontos de decisão. Não só porque ser justo e democrático, mas porque isso é eficiente. E deixa eu explicar um pouquinho isso, porque isso é uma visão, é um recorte que eu vejo muito poucas pessoas falando. E é uma coisa que as pessoas nem se apegam muito e que tem uma elite que não gosta de ouvir isso. Tem um estudo na McKinsey que mostra que, ao analisar as 500 maiores empresas do mundo, observaram que as empresas com mais diversidade, mais mulheres, mais negros, na sua gestão, gente, não é lá na base, é na gestão, tá? Elas ganhavam mais dinheiro. Tem um estudo desse ano maravilhoso, que olhou 10 anos de doutorado nos Estados Unidos, que mostra que minorias fazem teses de doutorado com inovação disruptiva. Ou seja, quando tu traz a diversidade, tu traz novas ideias. Tá? E tu precisa costurar isso, assim, trazer essas pessoas, não deixá-las no gueto, isolado, a misturar, porque essa misturinha de culturas, de visões, de educação, é que consolida a ideia fora da caixa. E nós precisamos muito no mundo de ideias fora da caixa, e nós precisamos muito no Brasil de ideias fora da caixa. E para isso, eu preciso ter as pessoas com vivências, com histórias diferentes, na mesma sala, tentando resolver os problemas. Está na hora da gente mudar, né? Desconstruir esse patriarcado escravocrata e transformar numa sociedade onde seja natural eu ter pessoas diferentes discutindo e resolvendo e decidindo os problemas. Tá? Me incomoda muito qualquer grupo que eu vejo assim, eu vejo na TV, grupo do que estão discutindo não sei o quê, que estão decidindo, e tu olha, é só homem branco. Tá? Então isso aí tem que acabar. E não tem que acabar só porque é mais democrático. Também é bom porque é mais democrático. Não tem que acabar só porque é melhor para direitos humanos, que também é melhor para direitos humanos. Mas tem que acabar porque é mais eficiente a diversidade. E isso é uma parte de um pacote que eu carrego, e toda vez que alguém me dá um prêmio, eu sei que eu tenho mais responsabilidade ainda para trazer essas ideias para o público de todas as idades, para assim empoderar as pessoas, para elas continuarem essa caminhada. Maravilhosa, eu quero ser sua melhor amiga, eu quero ser sua amiga para sempre. Você diz tudo, exatamente tudo que eu penso sobre como está funcionando os dias de hoje. E por isso eu queria saber, baseado nos números sobre desigualdade de gênero, que a gente sabe que são tristes e alarmantes, né, nos dias atuais, e que você ingressou na faculdade de Física na década de 70 e sempre foi muito engajada nessa causa,
né? Quais eram as principais dificuldades por ser mulher que você encontrou nessa época e o que fez você escolher essa carreira e ser quem é hoje? Hoje em dia, eu digo assim, as coisas melhoraram bastante. Hoje em dia, as mulheres já são 50% na graduação, mestrado e doutorado na universidade. Na universidade como todo. Isso na minha geração, na década de 70, não era verdade em nenhum dos cursos. Tá? Então, agora nós já temos metade. Onde é que tem? Temos dois problemas. O primeiro problema, hoje, que continua existindo, é o fato que nas áreas de exatas, o percentual de mulheres não chega a 30%. Ah, isso é muito sério. Mas lá, quando eu volto para a década de 70, era em torno de 10%. Então, a gente já deu uma evoluidinha, assim, na graduação, tá? Na graduação, notes, tá? Na década de 70, além da gente ter menos mulheres na universidade e de ter muito menos mulheres nas áreas de exatas, nós tínhamos um problema que começava já na base da liderança. Então, assim, a gente ia para manifestações estudantis, quem é que falava? Quem é que liderava o movimento? Eram os homens. Quem eram os presidentes de diretório acadêmico? Os homens. E eu muito cedo percebi isso. Eu percebi que eu era uma espécie de impostora naquele ambiente, porque eu estava na área de exatas, eu era uma mulher vinda da escola pública numa época que não tinha cota, portanto não tinha quase gente de escola pública dentro da universidade. Tá? Eu sabia que eu era a esquisita, tá? Do pedaço. E aí eu digo, não, mas tá errado isso das mulheres não estarem na representação, e sempre me envolvi, concorri para cargos de representação discente. O que é na área de física é um grande risco, porque a física tem toda essa mantra, e eu acho que a matemática também tem esse mantra, que o aluno não pode se envolver com nada do que estudar, não pode fazer mais nada. Aluno que se mete com o movimento estudantil é vagabundo. Tá? Tinha esse mantra naquela época, que agora já está mais atenuado, mas naquela época isso era um mantra. Eu disse, não, eu vou ser uma boa aluna, vou tirar as notas boas e vou me envolver. Eu consigo fazer tudo isso. E fui a primeira presidenta do diretório acadêmico de física. Um diretório extremamente masculino, gente. Foi uma batalha, porque os estudantes não conseguiam me enxergar como uma igual nesse sentido, tá? Por eu ser uma mulher, mas consegui fazendo, me envolvendo e fechando. Tem até uma história muito engraçada que quando eu montei a chapa, vou explicar, essa época do movimento estudantil na década de 70, existiam os 50 tons de esquerda. Tá? Mas era uma esquerda um pouquinho diferente. Agora a gente também tem 50 tons de esquerda, mas era uma esquerda muito referenciada. Então a gente sabia, assim, eram os stalinistas, os leninistas, os trotskistas, é referenciada porque tinha um referencial teórico, tudo tinha lido os clássicos e cada um tinha a sua opção. E brigavam como hoje a esquerda, que eu chamo esquerda não referenciada, porque ela se chama de aquilo, mas não tem nenhum referencial teórico. Essa esquerda não referenciada, essa esquerda antiga referenciada, também não se unia, de jeito nenhum. E aí eu resolvi fazer uma chapa diretório unindo um de cada. E convidei um colega trotskista, outro stalinista, outro leninista, vamos fazer uma chapa. Tá? E chamei de frente ampla. Estamos precisando aqui nesse Brasil de uma nova frente ampla. Chamei de frente ampla. E aí, no dia seguinte, os homens meio incomodados, meus colegas incomodados com aquela chapa liderada por uma mulher, colocaram assim uns cartoons de seios à mostra, dizendo que aquela era a única frente ampla que eles aceitavam. Tá? Como uma atitude de me constranger. Isso não é possível, vou dizer, passei a minha vida povo tentando me constranger, mas não há constrangimento. Eu perdi essa coisa da vergonha em algum momento muito lá atrás na minha vida. Mas vocês veem, é um ambiente tão masculino que vão usar instrumentos de constrangimento para te dizer que aquele não é o teu espaço. A década de 70 era muito pesado isso. Hoje eu vejo, passado todo esse tempo, que muitas coisas avançaram, porque as mulheres lutaram, e não assim, não avançaram, porque não precisou fazer nada e avançaram. Não. Teve muita luta para ter esse avanço. As mulheres começaram a estudar mais, ocupar mais espaço e exigir e se lançar. Então, hoje em dia temos
presidentas de diretórios acadêmicos, presidentas do DCE, presidente da Uni, quer dizer, temos mulheres que chegaram lá. Aonde é que está o gargalo hoje? Eu tenho um trabalho feito com uma estudante chamada Roberta Areias, que é uma funcionária da CAPES, tá? E em que ela analisou 8 milhões de dados, todos os dados da graduação e pós-graduação e cargos no Brasil. E o que a gente mostra com muita clareza é que, apesar das mulheres já serem 50% na graduação, mestrado e doutorado, nos postos de comando, o percentual de mulheres cai. Tá? Então, nós temos um problema no poder que a gente precisa resolver. Tá? Precisa primeiro olhar e mostrar que ele existe. Esse doutorado dela mostra claramente, com os dados, que o problema existe e que esse problema é associado com política, não com a vida acadêmica. Então, o percentual de mulheres cai à medida que o cargo se torna mais político, mesmo na vida acadêmica. Porque os homens formam mais redes, porque os homens estão dentro dessa estrutura de poder, chamada patriarcado. E é sobre isso que a gente precisa trabalhar, tá? Não trabalhar individualmente como mulheres, mas trabalhar coletivamente como uma sociedade que se quer mais diversa. Tá? Então, a gente precisa começar olhando o problema, agora dizer, o que eu vou fazer para ter algum dia uma ministra de Ciência e Tecnologia, que não tivemos nunca nenhuma? O que eu vou fazer para ter uma presidenta da Academia Brasileira de Ciências, que também não tivemos nenhuma? O que eu vou fazer para ter mais mulheres em postos chaves, mais presidentas da CAPES, ter uma presidenta do CNPq, que também nunca tivemos. Então, assim, para a gente conseguir fazer essa construção, tá? E essa construção necessariamente precisa ser uma construção coletiva, porque ela passa por quebrar uma série de preconceitos e vieses que a gente tem construído socialmente em toda essa estrutura da sociedade, que começam com a menina de rosa e o menino de azul, e passa por todos os demais construtos que a gente tem dentro da cabeça da gente, que menina pode isso, menino não pode aquilo, de minimização do assédio, e aí tem todos os fantasmas que a gente precisa exorcizar para construir uma sociedade mais igualitária. Muito bem colocada, Márcia, a sua fala. Só que agora surgiu uma curiosidade, né? Você hoje fala que aí existe um gargalo, só que comparado com a sua época era bem... Hoje vocês contam um gargalo bem mais na frente do que antes e que com muita luta vocês foram superando. Então, eu queria saber o que te fez seguir em frente e o que te fez chegar tão longe, sendo que você começou muitos anos atrás. Essa é a pergunta agora que fica, eu acho. Deixa eu explicar uma coisa. Eu venho de uma família de classe média baixa, então meus pais sempre diziam, a única coisa que a gente pode te dar é a possibilidade de estudar, tá? Então, mas eu sabia que eu tinha que me profissionalizar o quanto antes. Então, assim, desistir nunca foi uma opção, tá? Porque desistir quer dizer começar de novo, o que implicaria um peso econômico para os meus pais. Então, assim, não é uma coisa que eu pensava, não, agora tá muito difícil aqui, eu vou desistir de fazer física. Isso não era uma opção. Meus pais nunca tiveram chance de ir para uma universidade. Então, eles trabalharam para eu poder ir para a universidade. Então, desistir não é uma opção. Nunca foi uma opção para mim. Eu sabia que eu tinha que continuar e ir em frente e honrar esse legado que eles tinham me deixado, né? Então, e eu tinha muita consciência que eu era uma privilegiada, porque eu podia só estudar. Meus pais começaram a trabalhar, eles tinham 14 anos de idade. Então, assim, eu entendia muito claramente que eles ralaram muito para que eu pudesse estudar. Eu não tinha o direito de desistir. Não era uma opção. Além disso, física é muito apaixonante. Então, ao mesmo tempo que a carreira tem obstáculos, entender ciência, a descoberta, tu te dá conta que tu entendeu alguma coisa, é um prazer muito violento.
E eu fui para a ciência porque eu queria ter o máximo que eu podia esse prazer, o prazer de compreender, o prazer de descobrir, o prazer de acertar alguma coisa. O prazer de dizer assim, ganhei. Eu brinco, quando eu entendo algo, eu grito, ganhei, ganhei. Então, esse prazer eu queria ter e ele vale a pena. Então, apesar da carreira ter suas dificuldades, esse prazer é muito bonito. É muito bonito tu entender o universo, é muito bonito tu tentar resolver problemas que vão resolver problemas do mundo. Então, isso é uma caminhada extremamente prazerosa, apesar de ter essa pedra, como que diria Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho e o patriarcado é uma pedra no meio do caminho. Márcia, comparado ao passado, como o Victor bem falou, né? A gente teve muitas dificuldades, mas aí a gente já vem evoluindo bastante. Eu, como mulher, engenheira, gestora de projetos também na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, compartilho de várias dores que você tem. Tenho a necessidade de ver mulheres em posições de poder o tempo todo, porque minhas reuniões quase que 100% são com homens e homens que não vêm de minoria, né? Que eu acho que às vezes é o que mais incomoda. Mas, assim, aqui a gente está desenvolvendo premiações internas, incentivo com eventos, apoiando tudo que a gente pode para que cada vez mais mulheres consigam alcançar seus lugares de direito, né? E aí eu queria ver com você agora qual a sua visão em relação a esse tipo de evento, a esses prêmios específicos, porque muita gente diz que já já a gente vai ter cota também dentro das empresas para que as mulheres realmente tenham igualdade de oportunidades, que eu não acredito nisso. A gente não precisa ter cotas para que mulheres possam trabalhar dentro das empresas, porque nós somos já em vários números mais formada que, né, com graduações, pós-graduações, mestrados e doutorados, nós somos muito mais especialistas em determinadas áreas, e aí tudo que a gente quer é respeito, né? E aí eu queria saber de você, como é que você encara em relação a essa divulgação científica para mulheres, esses encontros, e a nossa necessidade de viver em bando, né? De viver juntinho. Tá, são dois problemas, tá? Primeiro, assim, nós temos uma questão real, que é o baixo percentual de mulheres nas exatas. E a única coisa que pode trazer essas mulheres para as exatas é se a gente mostrar para as meninas que toda essa carga social, que fica dizendo que não é para elas irem para exatas, não é verdade, mostrando mulheres felizes, completas nas exatas. Tá? Isso não é um problema menor, é uma construção, eu digo, é o corredor cor-de-rosa no supermercado, onde não tem brinquedos que estimulem as meninas a irem para a ciência. É uma sociedade dizendo que mulher é esforçada e homem é inteligente. Então, tem toda uma gama de estudos que mostra isso. A gente tem uma carga cultural que afasta as mulheres das exatas. A gente precisa mudar isso. E eventos ajudam a mudar isso. Mas tem um outro papel muito importante dos eventos, é que um dos instrumentos mais cruéis que tem o patriarcado é o assédio moral e o assédio sexual, que convive dentro das nossas instituições, sejam elas acadêmicas, de governo, empresas, com a conivência silenciosa da naturalização das mulheres. As mulheres dizem, sempre foi assim, eu não dou bola, eu sobrevivo a isso. Isso tem que acabar. E isso só acaba quando a gente percebe, conversando com as outras, que elas também sofreram o mesmo processo, que esse processo é coletivo e não é uma culpa minha e não é um problema meu. Nós fizemos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul um estudo em que a gente perguntava para as pessoas, entre estudantes, técnicos administrativos e docentes, se tinham sofrido assédio. E descobrimos que 50% da comunidade que respondeu o questionário já sofreu assédio moral, e que cerca de 10% já sofreu assédio sexual. Você imagina isso? Eu entro numa sala de aula e eu sei que metade já sofreu assédio moral, e eu sei que 10% já sofreu assédio sexual. Isso é muito grave. E a gente só muda e constrói políticas para lutar contra isso
coletivamente. Então, esses eventos, eles servem sim de estímulo, mas ao mesmo tempo, eles servem como um instrumento para a gente construir políticas que melhorem o ambiente de trabalho, que criem estratégias, por exemplo, para a gente, como instituição pública, privada, não importa, consiga trabalhar melhor as questões de carreira e família. Por exemplo, consiga fazer carreiras, desenhos de carreiras que viabilizem ter uma família. Estas questões precisam estar no centro da roda, e elas só são trazidas no centro da roda quando a gente faz discussões coletivas com toda essa comunidade. Então, são, sim, muito importantes os eventos, premiações, estimular. Quanto mais a gente fala do assunto, mais o assunto se concretiza e mais a gente consegue lutar contra a naturalização do preconceito. Márcia, gostaria muito de agradecer mais uma vez. E sempre vou agradecer pela sua presença no Papo de Exatas. E só para a gente terminar, eu lembro hoje eu estou terminando o doutorado, mas eu lembro quando eu estava na graduação, eu vivia meio que em modo automático, eu tinha mais dúvida do que certeza e vivia meio que perdido no mundo assim. Você só faz. Você é muito seguro, você vive numa posição muito segura. E no caso das mulheres, você vê que elas são bem mais seguras, né? Por não só a questão do curso ser difícil, mas tem vários fatores externos que as deixam mais seguras e indecisas no que vão fazer. Constantemente, meus alunos entram na minha sala e dizem exatamente uma coisa parecida com isso. Eles dizem: Márcia, tu que é uma pessoa tão vivida, me diz alguma coisa sobre algum aspecto da vida. E assim, eu sou uma pessoa jovem há muitos anos. E quando a gente é jovem há muitos anos, a gente viu momentos, a gente vê a evolução das coisas, e a gente vê momentos da vida nacional bastante difíceis e bastante tristes. Momentos em que a gente pensou: nossa, o Brasil acabou, eu não tenho esperança. Tá? E nesses momentos que a gente descobre que existe uma força muito grande no plural, no coletivo, no trabalhar junto, no junto com os outros. Então, nesse caminho, quando cada um de nós, mulheres, minorias ou não minorias mesmo, estiver se sentindo desestimulado ou desestimulada, vão ao outro, vão falar uma com a outra, vão compartilhar um com o outro. Porque no fundo, juntas e juntos, podemos. Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, @Papo de Exatas. Até mais!